Então, é a segunda parte do vídeo. Então, como eu estava falando, eu vou cumprir toda a promessa, né, que eu fiz para ela enquanto ela viva, quando eu esteve aqui. Não vai ser fácil, porque agora eu não vou ter mais presente do Dia dos Pais. Ela, ela sempre falava: você representa o nosso pai, né, nosso pai Dorival, ele representa nosso pai. E ela, de uma certa forma, ela me é, de uma certa forma ela tinha orgulho de mim como pai, por mais que às vezes não dá para ser tão presente como a gente quer, mas ela tinha orgulho de mim. E ela se espelhava muito, principalmente nos meus outros dois irmãos, o Dorival, que a gente conhece como Preta, o Wagner, né, que é o gordo, que mora aqui na rua. Então ela se fez, nossa, ela falava, nossa, o pai, ele está muito orgulhoso e feliz, porque tanto você, Daniel, o Preta, o Dorival e o Wagner, o gordo, eles são muito do pai. E eu falava para Daniela, você é o lado feminino do pai, entendeu? Você é o lado feminino do pai. Então assim, meu pai, eu acredito que está muito orgulhoso, eu acredito que o meu pai a resgatou, sabe? Nós estamos, eu estou fazendo a novena Nossa Senhora de Fátima, e o mês de maio é um mês que eu não gosto, porque é um mês que sempre acontece alguma coisa para mim, e agora essa fatalidade, mas eu não poderia deixar de manter a minha devoção. Nesse momento é Deus que está dando força, é São Miguel Arcanjo que protege a mim, a minha família, Nossa Senhora que está amparando minha mãe, porque Nossa Senhora sabe a dor que minha mãe está sentindo, porque ela passou isso com o próprio Filho Jesus. Ela sabe que é ter um coração transpassado, né? Com adagas, com a dor, né? Ela sabe que é ver o seu filho em seus braços agonizando antes de morrer. Então, como eu digo para minha mãe, independente da religião dela, eu digo: mãe, se apega a Nossa Senhora, que Nossa Senhora sabe a dor que a senhora está passando ou passou, né? Então eu acredito, um dia nós não estaremos mais aqui. Eu acredito piamente que nós iremos nos encontrar, todos nós, porque Deus não é mentiroso, Jesus não é falso, e independente de quem acredita na sua religião, eu acho que todos quase diz o mesmo, quase tem o mesmo final da qual a gente vai se encontrar, ninguém vai se acabar, entendeu? Então eu acredito muito nisso, eu me apego muito a isso, entendeu? Mas a morte da minha irmã assim é difícil de aceitar. Tanto que quando eu vi ela sendo trocada lá no IML e tudo, porque até quando eu cheguei na casa dela eu não acreditei. Eu não acreditei, tanto é que eu não acredito até hoje. Não acredito, para mim é como se é mentira, não dá para acreditar, entendeu? Porque assim, minha irmã não é mais bonita, não é melhor do que ninguém, não é, mas até no caixão assim, para quem não viu, não combina, sabe? Não combina com a beleza dela. E Deus foi tão maravilhoso com ela que, por mais que isso aí não seja um conforto que eu vou dizer, ela partiu jovem. Ela partiu jovem. Então, assim, nem a própria velhice deteriorou a pele dela. Então, assim, ela é. Isso, como vocês veem na foto aqui no fundo, esse sorriso, ela vai se manter assim. E a gente sabe que quem acredita em Jesus sabe que nós vamos ter o corpo glorioso, entendeu? Nós vamos ter o corpo glorioso. E, e minha irmã, assim, quem pôde ver ela, ela parecia uma boneca. Parecia uma boneca, parecia que ela estava dormindo, tinha hora que ela parecia que estava sorrindo. Não digo que ela está satisfeita, não, mas é a luz. A luz recebeu uma outra luz, uma estrela que é a minha própria irmã. Então, como de certa forma
eu às vezes me arrependo, sabe? Porque, e digo para todos vocês que têm seus irmãos, suas irmãs, filhos, sobrinhos, netos, a mãe, que, sabe, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, de incerteza, em que a gente não sabe se vai estar vivo ou não, sabe, devido a essa epidemia, tantas coisas que estão acontecendo. Então, assim, eu queria que minha irmã tivesse aqui comigo. Não queria que minha irmã tivesse voltado, né? Eu falava muito para ela. Então, eu queria que ela tivesse aqui comigo, com a gente aqui. Mas ela era de maior e tinha suas próprias convicções, né? E quanto a isso, a gente não pode ficar, a gente dá conselho. A gente dá conselho e a gente tenta fazer o bem para ela, mas não adianta, né? Isso a gente sabe que é assim. Então, eu sinto muita falta. Em alguns aspectos eu me arrependo muito porque eu deveria ter abraçado mais ela, poderia ter ouvido mais ela, poderia ter ficado mais com ela. A gente tinha uma vida tão simples que a gente desde criança que a gente pegava a coberta, né? A gente deitava e assistia filmes que lembrava da nossa infância, que lembrava do nosso pai. Então são coisas simples. Eu e a Daniela, a gente é simples. Isso que eu passo por meus filhos também, porque as coisas simples são as coisas melhores e as coisas que a gente sempre leva consigo por toda a eternidade. A gente não leva bens, a gente não vai levar o próprio corpo, mas os sentimentos é o coração. E o coração é como eu disse, o coração ele é o receptáculo do espírito, da nossa própria alma. Por isso que o coração ele tem um simbolismo muito grande para Deus. Porque eu acredito que se tem um lugar que a alma exista dentro de nós, é o coração, né? Esse sopro é dentro do coração. Então o coração ele é todo esse exemplo, tem toda essa simbologia. Então assim, eu digo para vocês, sabe, converse com seus irmãos, tenta desfazer as indiferenças entre vocês, sabe, dá valor mais à sua mãe, dá valor a seu irmão, sua irmã, seu pai, seus sobrinhos, primos, até mesmo amigos, sabe? O mundo está mostrando e Deus está mostrando com tudo isso que a gente está no caminho errado. A gente está no caminho errado. A gente precisa se unir. A gente precisa deixar as diferenças para lá e passar por cima de tudo isso, porque não vale a pena. Não vale a pena. Então, assim, graças a Deus, minha irmã se foi, não com raiva de mim, não brigada comigo, entendeu? Nem eu com ela, sem nenhum rancor, sem nenhuma mágoa. O que vai restar é a saudade. Eu sou uma pessoa que eu não consigo chorar, entendeu? Mas eu sinto a dor no meu peito, no meu coração, por dentro, sabe? E eu não me conformo. Então eu vejo a foto dela. Eu fui, hoje será a missa de 7º dia dela na Catedral de São Miguel Arcanjo, onde ela casou. Então eu lembro que naquela época eu fui até lá a Catedral, que é a Catedral de São Miguel é onde eu frequento. E foi marcado o casamento, ela estava totalmente feliz, entendeu? E acabou, por ironia do destino, vai ser celebrada lá. Mas também não é só ironia não, porque é providência, né? Porque eu escolhi lá, porque para mim lá é minha segunda casa. E lá um dia ela casou. Então, prestar homenagens para ela, eu vou prestar sempre, e principalmente pessoalmente. Por isso que eu falo para vocês, sabe? Não dê a chance de vocês perderem seus entes queridos e depois querer fazer uma homenagem, colocar uma foto de luto ou coisa assim. O meu pai falava assim que isso daí, ele falava que é grupo, é hipocrisia. O que adianta fazer algo depois que a pessoa partiu? Então o que eu estou fazendo aqui é porque é algo que eu não fiz, eu não coloquei luto. Por que eu não coloquei luto? Porque para mim ela não morreu. Não combina, sabe? Eu vendo minha irmã assim no caixão, eu falei, meu Deus, não combina. Parece que ela é um teatro, um filme,
é como se ela estivesse pousando uma foto assim, sabe? Não combina, porque ela estava com um sorriso lindo, sabe? Ela estava com uma luz com ela, entendeu? Então não combina. Então o que, que a gente tem que levar exemplos disso, gente, sabe? A gente não é melhor de ninguém. Eu sou pecador, eu também falo coisas que, sabe, sou meio polêmico também, entendeu? Mas a gente tem que se apegar a essas coisas. E, e Deus está dando oportunidade com essas doenças, com essas coisas aí, para a gente tentar se unir. Então vai você, hoje em Dia das Mães, sabe, vai até sua mãe. A gente sabe que não está podendo, né, por causa da pandemia e tudo, mas ultrapassa isso, porque se eu puder ficar com o lado da minha mãe, eu vou ultrapassar a doença, vou passar por cima do cão, do diabo, mas eu vou ficar com a minha mãe, eu vou ficar com os meus filhos e com quem eu gosto. Então eu acho que a gente tem que ter o exemplo do que de valorização, sabe? Da gente valorizar os nossos entes queridos, entendeu? Então eu acho que é isso que fica, né, como exemplo. Então, minha irmã, ela vai continuar junto de nós aqui, vai continuar intercedendo, vai continuar me protegendo, torcendo por mim. Quantas brigas minha irmã comprou por causa de mim, né? Eu acho que nesse ponto eu até devo, porque eu sou muito mais diplomático e minha irmã é muito mais de ação. Ela era muito mais de ação. E quantos sonhos, né? Quantos sonhos, quantos objetivos. E é um momento muito difícil. Hoje, sete dias, só em saber que 7 dias atrás, até um momento desse, ela estava viva. Então o que eu peço, assim, sabe, é justiça. Porque, acima de tudo, conforto, né? Principalmente para minha mãe. Conforto, porque é a única coisa que dá para ser pedido nesse momento. Então fica esse recado, sabe? Valoriza sua irmã, valoriza seu irmão, ele pode ser o que for, sabe? Porque sabe por quê? Porque vai chegar uma hora, eu não tenho esse sentimento, tá? Esse sentimento, puxa, eu poderia ter feito mais, sabe? Puxa, minha irmã morreu, partiu, com raiva de mim. Não, graças a Deus, isso eu não levo comigo. Mas eu digo pra você que tem a chance de reverter tudo isso, né? Você que tem a chance de reverter tudo isso, vai, abraça sua irmã, abraça seu irmão, seu filho, seu primo, seu vizinho, sabe? Sua mãe, seu pai, sabe? Vamos tentar deixar as indiferenças de lado, entendeu? E eu digo também, com a partida da minha irmã, eu conheci cada pessoa maravilhosa, né? Cada pessoa maravilhosa. Assim, eu não vou conseguir nomear todo mundo, tá? Porque assim, hoje eu quero prestar essa homenagem à minha irmã, mas eu prestar homenagem a essas pessoas que nesse momento pior dela, assim, fizeram uma homenagem, fizeram algo à altura dela, né? Eu conheci através da Daniela ótimas amigas que hoje eu tenho como irmãs, né? Uma delas é a Maria, a outra é a Adriana, Adri, sabe? A Barba, que é a Babi. Um outro irmão maravilhoso que eu já tenho como irmão, que é o Farley, sabe? Tem a Gislene também, sabe? Tem muitas outras pessoas. E fora os meus parentes, né? Que estavam comigo e com minha mãe nesse momento tão difícil. Todas as minhas primas do Robru, eu falo do Robru porque são grandes minhas primas. Minha prima Vanessa, enfim, meus outros primos, meu primo Cláudio, né? Meu irmão Dorival que esteve com a gente, meu irmão Wagner, o Agnaldo, que é um grande amigo da família. Outra pessoa que também é uma pessoa que é fortaleza da nossa família, que é a Mary, né? Que a gente chama ela de Mãe Mary.
É uma pessoa que nesses momentos sempre está forte, sempre está me dando apoio. E aí vem o pessoal, tá? Que eu também valorizo muito. E assim, algumas atitudes me surpreendem bastante, que é o pessoal que a gente fala assim, tá? O pessoal da macumba, né? Como algumas pessoas dizem. Mas esse pessoal da macumba é coração imenso. Eu nunca conheci nenhum cristão melhor do que esse pessoal do candomblé. Eu não conheço. Seja católico, seja evangélico, eu não conheço. Para vocês verem que a bondade é independente de religião. Então eu agradeço, sabe, como o Daniel, o Brandão, o Vitor, a Valdirene, enfim, todas as pessoas que são do candomblé, vocês sabem que eu estou falando, que frequenta aqui o meu tio, aqui na casa, a casa de axé aqui do meu tio Walter, o meu próprio tio que me deu muito apoio, a mim e minha mãe. Então assim, a gente perde de um lado, né? Mas a gente também ganha. A gente também ganha do outro, né? E a vida é assim, a vida ela não é eterna, mas ela é contínua, né? Hoje minha irmã se foi, está na graça de Deus, né? Mas ela deixou pessoas maravilhosas aqui conosco, né? Que não substitui a ela, a sua presença, mas isso demonstra que a gente perde na vida, mas a gente ganha alguma coisa também. Nunca nada é totalmente tirado da gente. Então o que eu digo além das lembranças que eu vou ter da minha irmã, sempre, esse inconformismo, né, da sua partida tão precocemente. Minha irmã que queria sempre que eu me cuidasse, falava: Daniel, faz academia, se vista bem, sempre comprava um creme, perfume. Ela que sempre me presenteava no Dia dos Pais. Não vou ter mais esses presentes de dia de aniversário. Não vou ter mais ela chamando minha atenção, nem brigando, enfim, não vou ter mais fisicamente. Mas espiritualmente sim. Espiritualmente sim, porque se a gente é o sopro de Deus, né, se a alma ela é esse sopro, então ela está aqui no meio de nós, né? Embora a gente não veja. Isso não me importa quem acredita ou não. Isso não me importa. Sou uma pessoa muito assim. Eu falo mesmo o que eu penso, eu não estou nem aí, tá? Para crítica de qualquer pessoa. Eu sou assim, tá? Deus me formou assim, entendeu? Então eu amo todas as pessoas, sabe, que pensam assim, dessa forma como eu, na união, no amor, independente de religião, independente de raça, independente de sexualidade, né? Porque é uma coisa que, graças a Deus, eu nunca tive preconceito a isso. E aqueles irmãos que me ampararam lá no cemitério, a maioria deles são gays. E são pessoas extremamente maravilhosas que eu falo assim, sabe? Que pessoas maravilhosas, sabe? Que são eles. Então a gente vê como que é a humanidade, a gente vê como que é o amor, como que é. Será que isso não é coisa de Deus, né? Eu acredito que sim. É Deus mostrando que aquilo que a gente acha que é convencional muitas vezes não está certo, entendeu? Então assim, eu sou muito grato a essas pessoas, todas as pessoas, como meu primo Alan, meu irmão do Rafael. Eu não tenho muito contato. Ele deu um apoio muito grande, né, a minha mãe, né? Eu não tenho muito contato com ele, mas que Deus abençoe a vida, os filhos dele, né? Também os meus primos como o Rui, meus primos que a gente fala que é o pessoal da Tia Maria, que são vocês, né? Eu sei os apoios que vocês estão, então eu peço a vocês que são de família evangélica, que reze pela alma de minha irmã, que reze pela minha mãe, pelo conforto da minha mãe. Vocês que são do candomblé, que se vocês também rezem, né? Pela minha mãe, não só pela alma da minha irmã, mas pela vida da minha mãe nesse momento. Meus irmãos católicos, hoje vamos nos reunir na missa de sétimo dia, né? A gente sabe da importância dessa missa, né?
E os outros e demais religiões, até mesmo aqueles que não acreditam, pelo menos uma palavra amiga é uma espécie de oração, tá? Uma palavra amiga é uma espécie de oração. Então, assim, a minha forma de homenagem à minha irmã vai ser eterna dentro do meu coração, e o que eu vou fazer é a vontade dela, tá? Quando, infelizmente, eu tive que ir até a casa dela, onde que a vida dela foi tirada, ela deu dois exemplos, sabe? Que ela queria muito. Primeiro, ela tinha me presenteado, né, com uma TV. Eu vou falar, é uma coisa tão boba, mas as coisas pequenas são muito mais importantes. E ela fez para mim arroz doce, que minha mãe ia trazer para mim. E eu falo para vocês, eu abracei o presente que ela me deu, tá? Vou guardar como última presente, como última vontade dela, e principalmente o arroz doce. Eu comi. Então, minha irmã, aonde você com certeza já viu, eu comi, eu fiz a sua vontade, tá? Tava uma delícia, gostoso demais. Então eu comi não com tristeza, eu comi com felicidade, porque ela é luz. É muito difícil, vocês vão ver foto dela, ela triste, entendeu? Cara fechada. É muito difícil ver isso. Então, assim, quando eu me deparo com a foto dela, às vezes eu nem consigo encarar muito, porque eu não acredito, eu não aceito, eu não admito, entendeu? Não sou melhor do que ninguém, porque infelizmente quantas mortes existem por aí, né? Meninas também lindas, maravilhosas, entendeu? Então, eu não estou sendo egoísta, mas é que pra mim não combina, né? Não combina, entendeu? Então eu só peço assim que o anjo da guarda da Daniela a conduza à luz maior, ao sol que é Jesus, né? Que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor, que Maria indique o caminho que ela tem que seguir de sua aceitação, a sua partida tão precoce, tão fora de hora, tão desnecessária, né? E que ela encontre com nossos entes queridos que já estão esperando por ela, que provavelmente nesse momento já estão com ela. Então, para quem acredita se ela vai ressuscitar, reencarnar, isso não importa. O que importa é que ela existe. Eu falo para minha mãe, mãe, a Daniela, ela só desencarnou, saiu da carne, mas ela existe, ela não deixou de existir. Não é algo como quando você explode e deixa de existir, ela está viva. Assim como Jesus é vivo, Jesus está vivo, entendeu? É difícil a gente entender, a gente é ser humano, a gente é falho, a gente é fraco. Quantas e quantas vezes a gente simplesmente deixa de acreditar em Deus, eu mesmo muitas